Fala pessoal, Roger da Neotec falando. Estamos aqui diretamente da fábrica da Atenuação e estou aqui do lado do engenheiro Vinícius, que ele é engenheiro acústico, gente, né? Então a gente está num papo de engenheiro, né? Engenheiro eletrônico, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletrônico e o Vinícius é engenheiro acústico. E Vinícius, por favor, faça as honras aí, se apresente, por favor. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Vinícius, engenheiro acústico da Atenuação. Aqui na Atenuação, além de todas as coisas em relação a conforto acústico do seu ambiente que fazemos, também fazemos e somos especialistas em esquadrias acústicas, que é o que nós vamos falar hoje. Perfeito, perfeito. E uma das coisas que eu anotei aqui dentro da fábrica, pessoal, que eles têm realmente um profissionalismo gigantesco nesse mercado. Vocês já estão há quanto tempo? Nós somos a Atenuação há mais ou menos 38 anos. Acho que tem um... né, tem um pequeno know-how, né? Um certo gabarito, né? E aí a gente está aqui exclusivamente para falar de algumas diferenças de esquadrias, que eu acho que é super bacana mostrar para vocês, tá? E aqui temos aqui um produto de uma esquadria convencional, certo? Isso. Que o Vinícius vai falar um pouquinho dele e depois a gente vai falar um pouquinho da esquadria patenteada da Atenuação, tá? Então a gente vai falar de um de cada vez. Vinícius, me fala isso aqui, ó, este produto. Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente tem que entender o que é uma esquadria. Esquadria nada mais é que o conjunto que faz a sua janela ou a sua porta, certo? Perfeito. Tá? Aqui a gente tem o caixilho. O caixilho ele faz a composição de toda a área de metal, ou se for uma esquadria de madeira ou de PVC, Perfeito. Que é o esqueleto da sua esquadria. Depois, quando junta o vidro, vira a esquadria ou a janela ou a porta. Perfeito. Normalmente as janelas e portas que nós temos em casa, elas são convencionais, ou seja, ela não tem uma premissa acústica. Ela passa em algumas determinadas normas de estanqueidade a ar, a água, pressão de vento, antropodinamismo, que é a sua relação com o material. Legal. Certo? Mas não tem o apelo acústico. Mais ou menos quando eles falam, né, também, mas a minha janela só entra um pouquinho de água quando chove muito, mas é que choveu muito. Sim. Isso não deve acontecer, tá, gente? Janela não pode entrar água. Perfeito, perfeito. É um bom teste já para fazer. Né? É um bom teste para fazer. Sim. Bem, uma esquadria convencional, ela é bem simples. Vocês podem ver aqui, ela não tem anticâmeras, ela tem um peso menor, ela não tem certos componentes que tornam ela mais eficiente para o seu isolamento sonoro. Perfeito. Já uma esquadria acústica, que seria essa daqui, ela possui alguns, digamos, pulinhos do gato. Perfeito. Que tornam ela mais eficiente. Eu vou falar só de alguns aqui para vocês, para a gente não se estender tanto. Primeiro, vamos falar do marco. O marco, ele é o que vai junto à sua alvenaria, ou seja, você tem todo aquele quadrado que vai junto à sua alvenaria, ele, em alumínio no caso, desse daqui, ele é caracterizado como marco, é o nome técnico dele. Se você comparar com essa esquadria aqui, você pode ver que a nossa possui várias anticâmeras. O que são essas anticâmeras? São esses buracos e essas intersecções que tem dentro do perfil. O que isso faz? Faz com que o som ele tenha várias barreiras para que ele possa passar para o outro ambiente. Então ele bate na primeira câmera, já perde um pouco de energia, bate na segunda, na terceira, na quarta, e isso já começa a tornar o perfil acústico. Além disso, a espessura da parede do perfil. Nós trabalhamos com uma espessura de 1,5 milímetros. Os perfis convencionais é de 1 milímetro ou 0,8 você consegue encontrar por aí. Aí você tem a sua conexão em 45 graus. Vocês podem ver, diferente desse, que ele é uma conexão em 90 graus. Ou seja, eu junto aqui o perfil, corto em 90 graus e um outro em 90 graus. Aqui é em 45. Perfeito. O que isso faz? Faz com que todas essas vedações internas do perfil, elas sejam contínuas. Elas não tenham nenhum ponto onde ela para e depois começa. Ela é contínua em todo o perímetro, fazendo com que o ruído ele não tenha nenhum espaço para conseguir atravessar a janela. E aí nós temos a folha. A folha é a parte móvel da sua esquadria. Quando você já tem um caixilho muito bem preparado,
que ele possui boas escovas, ele possui bons acessórios, ele possui anticâmeras, uma boa espessura, além de outras coisas, você começa a trabalhar com o vidro. Um vidro, para ele ter uma melhor performance, não necessariamente uma melhor eficiência, mas uma melhor performance em todo o seu espectro sonoro, é ideal que você use um vidro insulado. Significa que um vidro muito grosso ou um vidro multilaminado ele não é eficiente? Não, ele é eficiente, ele tem o seu desempenho acústico. Mas quando você coloca um vidro insulado, nas frequências onde ele teria uma perda, onde ele teria uma fragilidade natural do material, um compensa a fragilidade do outro. Por isso que o vidro insulado ele vai muito bem, não só para questões térmicas, mas também para questões acústicas. Aqui, no nosso caso, a gente trabalha cerca de 95% dos nossos produtos são vidros insulados. Por quê? Exatamente por essas características. A gente enfrenta problemas de ruído como bares, escolas, que tem muita variação de frequência. Então, essa variação, o insulado, ele vai muito melhor nesse quesito de isolamento. Aí a questão da diferença de preço... Então, a questão da diferença de preço, se você coloca um multilaminado, que é o que muita gente usa, né? Sim. E um vidro insulado, acaba saindo elas por elas. Ah, perfeito. Só que o insulado, no seu conjunto do espectro inteiro, ele vai ter uma curva muito melhor, muito mais estável, muito mais bem desenhada. Fora que existem muitos riscos você colocar um multilaminado na sua esquadria, porque o multilaminado ele remete a peso. Ele remete a um vidro muito pesado, que é praticamente um vidro blindado. Sim. O resto do material está preparado para resistir a esse peso? Vamos supor que você coloca uma janela de giro, que é aquela famosa que você abre a porta da sua sala, que você abre para entrar as pessoas. Ela tem as dobradiças. Elas estão dimensionadas para determinado peso. Sim. Você começa a superdimensionar a folha, com vidro multilaminados e afins, você começa a fazer toda a torção do produto. Sim. Aí você vai falar, mas ela não vai cair. Não, mas todo o resto da vedação vai começar a ser prejudicada. Sim. E logo você não tem mais o isolamento sonoro. E aquilo, é gradativo a deterioração, né? Porque você está com peso, aí você vai usando com frequência e você depois perde o produto. Né? Exato. Fazer uma esquadria de correr, que é essa que nós usamos, que é essa que tem na maioria das casas hoje em dia, que as folhas correm tudo para um lado, fazer uma esquadria dessa acústica é um grande desafio. Não é qualquer um que faz. Principalmente uma que funcione, que realmente funcione. Sim. Então, assim, muita gente apela para essa de giro. Não que ela seja ruim, ela é muito boa, só que ela é muito mais simples de fazer. Tá. E mesmo assim, a gente encontra muito erros. Sim, muito bom. E a questão de toda essa engenharia que vocês fazem referente à produção, né, de toda a questão das esquadrias, vocês têm algum pedido assim diferente que vocês acabam atendendo ou é realmente uma coisa mais cotidiana do mercado, sabe? Qual que é a diferença que vocês têm aqui? A gente tem o nosso carro-chefe, que é a janelinha da Dona Maria. A janelinha da Dona Maria está incomodada com o bar do Zé, precisa de um silêncio na hora de assistir a novela. Legal. É o nosso carro-chefe. Perfeito. É, digamos que 80% da nossa produção. Porém, nós damos muita consultoria e fazemos muito trabalhos especiais. Nós temos um projeto, por exemplo, você conhece a Sala São Paulo? Sim, incrível. É incrível. Recentemente nós fizemos o projeto Neogibá. Neogibá nada mais é que uma Sala São Paulo que foi feita na primeira bomba d'água que Dom Pedro II colocou no país. Lá em Salvador, um tombamento histórico, nós fizemos todas as esquadrias de lá que tinham que ter uma premissa acústica assim, que fosse equivalente a uma parede de 1 metro de espessura. Caraca. Então era um negócio assim fora de série. Sim. Que ia ser uma sala de orquestras no mesmo nível que da Sala São Paulo. Tá. Então a gente também tem esses projetos faraônicos. Mas o nosso carro-chefe é a janelinha da Dona Maria. Não, perfeito, incrível. Então aqui não tem nenhum problema em atender desde o projeto mais simples até o mais elaborado. Sofisticado. Não, perfeito. E Vinícius, me fala como que a Dona Maria te encontra? É normal nas redes sociais ou já é por indicação? Qual que é o normal aqui para chegar na Atenuação? Então, vamos lá. Primeiro, por telefone, nós temos o site Atenuação, a gente está no mercado há 38 anos, então a gente tem bastante influência de chegar a esse tipo de gente, né? Nas redes sociais, por telefone, por indicação e também em
material educacional. Nós damos palestras em grandes faculdades, nós temos o nosso canal educacional no YouTube que ensina um pouco mais para o povo que você não compreende. A acústica é algo muito nebuloso ainda para muita gente, né? Então tem bastante vídeos meus explicando realmente o que é uma janela acústica e como ela funciona. E o que você tem que procurar. Não, perfeito. Então a gente vai deixar os contatos aqui do pessoal da Atenuação, né, para vocês irem mais a fundo. Para quem eu acredito que a questão do assunto acústico ele está cada vez mais sendo procurado, porque realmente essa saúde audível, não sei como vocês falam, mas essa saúde da audição eu acho que ele é muito importante. Né? Principalmente porque o pessoal não tem noção do que pode gerar. Existem muitos e muitos papers científicos que mostram como a acústica pode influenciar na nossa saúde. Além de saúde mental, na nossa saúde física, como pressão alta, aumento de peso, problemas cardíacos que influenciam diretamente na nossa saúde ou indiretamente, acabam sendo um gatilho para outras doenças, né? Entendi. Legal. E uma pergunta, qual que seria, vamos dizer, o ambiente perfeito para ou um trabalho, ou um lazer? O que vocês falam para o cliente ou para o pessoal que está, né, tipo, aprendendo com vocês? Você fala assim, olha, a sala legal tem que ter tanto de nível de ruído, o que eu preciso ter, você entende? Bem, existe uma norma, certo, que determina o quanto de ruído você tem que ter dentro do ambiente. Porém, a gente vive num abismo social, então essa norma ela tem que atender todo mundo. Mas então não necessariamente ela é o ideal. Então cada caso é um caso, por isso que o nosso atendimento é muito personalizado. Não existe um produto arroz com feijão para todo mundo. O seu caso é um caso especial e vai ser única e exclusivamente para você. Ah, perfeito. Então eu tenho um produto que ele consegue ter N modificações para se ajustar à sua necessidade. Ah, perfeito. Porque não necessariamente a norma vai ser o seu conforto. Sim. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que você chega na risca, né? Você realmente faz uma análise realmente de cada caso a caso. Todos os nossos consultores, eles são muito bem preparados para entender. Ele vai te perguntar, você está dormindo ou não? Qual é o tipo de ruído? É barulho de carro ou é de caminhão? É uma festa? São crianças? É cachorro? É um bar? É moto? Tudo isso influencia no tipo de produto para ele equacionar. Assim ele consegue fazer algo bem personalizado. Quer conhecer mais sobre a Atenuação? Nós temos um showroom na Avenida Ibirapuera, nós temos um canal no YouTube e um canal no Instagram. Acesse, conheça mais sobre nós e tudo que nós ensinamos e conhecemos. Sensacional. Pô, Vinícius, obrigado aí pela sua atenção. De nada. Eu tenho certeza que a gente vai bater mais papos, porque se vocês gostaram, pessoal, desse papo de acústica e tudo mais, deixe seu comentário. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ver os feedbacks que o Vinícius pode dar para vocês, né? E fiquem ligados aí nos próximos vídeos, tá certo? Obrigado, pessoal.